Olá pessoal, tudo bem? Sempre uma satisfação estar de volta aqui no projeto Aprenda em 30 Minutos do APGE. Esse projeto tão bacana que leva conhecimento gratuito de qualidade a vocês. Então por isso, peço que se inscreva no canal do APGE, curta, comente aqui nessa nossa publicação para que o algoritmo entenda a relevância desse nosso trabalho e possa atingir mais pessoas. A gente vai falar hoje sobre o tema da impugnação ao cumprimento de sentença, que é a defesa típica do devedor na fase de cumprimento de sentença. Então, vejam, nesse material que já está aí à sua disposição, o tema em resumo é a defesa do executado no cumprimento de sentença. A impugnação ao cumprimento de sentença. Eu falo a defesa típica porque ela é prevista no artigo 525 do CPC, mas existe também uma defesa atípica do executado, que é a exceção de pré-executividade. Aqui nesse espaço, a gente não vai ter como abordar esse tema, mas vamos focar no que dispõe aqui o 525 e a jurisprudência dos tribunais superiores sobre essa defesa. Inicialmente, pessoal, lembrar que no cumprimento de sentença, especialmente se focarmos na obrigação de pagar, você deve se lembrar que lá no artigo 523, a lei prevê que a parte executada será intimada para pagar em 15 dias úteis. Pois bem, aí o artigo 525, ele vai dizer que, transcorrido esse prazo a que acabei de me referir, veja, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de nova intimação, apresente nos próprios autos a sua impugnação. Então você tem dessa forma, né? Então você tem aqui a intimação para pagar, esse prazo começa a contar 15 dias úteis. Se esse prazo terminou aqui numa quarta-feira, a partir da quinta já começa a contar automaticamente mais 15 dias para impugnar. 15 dias para pagar e, sucessivamente, 15 dias para impugnar. 15 dias úteis em ambas as hipóteses. Mas lembrando que esse prazo de 15 dias para impugnar, ele pode ser duplicado se for a hipótese de aplicação do artigo 229, aquela dobra de prazo em caso de litisconsortes, com procuradores diferentes, de escritórios diferentes, em processos com autos físicos. E aí surgiu uma questão que bateu no STJ e ele decidiu num julgado publicado em informativo de jurisprudência. Vem cá que eu vou te mostrar, voltando inclusive naquele slide em que eu fiz aquela linha do tempo. Imagine o seguinte, pessoal, imagine que aqui, dentro desse prazo de 15 dias que a parte dispõe para pagar, ela comparece aqui no 10º dia e faz o depósito da quantia. Ela faz o depósito da quantia para fins de garantia do juízo. Será que nesse caso esse depósito deflagra o prazo de 15 dias para impugnar? Ou a parte pode de fato aguardar o fim do prazo para pagar para só depois contar os 15 dias para impugnar? O STJ entendeu que ela pode aguardar o fim dos 15 dias, mesmo que ela, dentro dos primeiros 15 dias, compareça realizando o depósito da quantia. Veja, foi aqui no informativo 684 que ele decidiu que o prazo para impugnação se inicia após 15 dias da intimação para pagar o débito. Veja, independentemente de nova intimação, já vou pegar o finalzinho, porque essa frase não ficou muito bem escrita, a meu ver, ainda que o executado realize o depósito para a garantia do juízo dentro do prazo para o pagamento voluntário. Então, ele pode aguardar o fim dos 15 dias para só depois contar mais 15 para impugnar. Veja, agora você pode me perguntar, Gustavo, o executado compareceu e realizou o depósito, segundo você me disse, para garantia do juízo. É necessário garantir o juízo para impugnar o cumprimento de sentença? Não. O artigo 525, ainda no caput, é muito claro, ao dizer que a impugnação ao cumprimento de sentença se dá independentemente da realização de penhora. Então, eu não preciso garantir o juízo para realizar a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.
Gustavo, então por que naquele exemplo a parte compareceu e garantiu o juízo? Calma, não foi para impugnar. Foi pelo que eu vou te explicar a partir de agora. Atenção. Quando a parte apresenta a impugnação ao cumprimento de sentença, a impugnação não suspende a execução. Isso porque a impugnação ao cumprimento de sentença não tem efeito suspensivo. A execução prossegue. Mas veja, tem um salvo. E esse salvo vai falar justamente sobre as situações em que a parte executada pode obter o efeito suspensivo desde que preencha alguns requisitos. E como você vai ver agora comigo, um dos requisitos para conseguir efeito suspensivo é a garantia do juízo. Quais são os 4 requisitos para que o juiz possa conceder o efeito suspensivo? Primeiro, requerimento do impugnante, então o juiz não pode conceder de ofício. Segundo e terceiro, aqui seria algo como fumus boniuris e periculo in mora, fundamentos relevantes e o risco de grave dano. E aqui, vejam, olha quem está aqui, a garantia do juízo. Então, cuidado. A garantia do juízo é necessária? A garantia do juízo é necessária não para impugnar. Não para impugnar, mas para obter efeito suspensivo. Sentiu a diferença? Muito bem. Ainda sobre esse efeito suspensivo, vale lembrar aqui algumas observações. Como, por exemplo, lembre, pessoal, que o efeito suspensivo não impede a prática de atos de penhora. Tampouco atos de substituição, atos de reforço, atos de redução de penhora e de avaliação dos bens. Então, pode parecer que com o efeito suspensivo a parte não pode ter um bem penhorado. Não é bem assim. Lembre-se também que o efeito suspensivo ele pode ter tanto uma limitação objetiva quanto uma limitação subjetiva. Explico. Quanto à limitação objetiva, é porque o Código lembra que se o efeito suspensivo disser respeito apenas à parte do objeto daquela execução, naturalmente, haverá o prosseguimento da execução em relação à parte restante. Então você pode ter um efeito suspensivo objetivamente limitado, apenas a parte do objeto da execução. Quanto à limitação subjetiva do efeito suspensivo, é para a gente lembrar que quando a impugnação for apresentada por um dos executados, imaginando que eu tenho 2, 3 executados, a concessão de efeito suspensivo em favor desse que impugnou não vai suspender a execução em relação àqueles que não impugnaram. Isso claro, né? Quando o fundamento trazido por aquele que impugnou disser respeito exclusivamente a ele. Porque pode ser que o fundamento que ele traga seja um fundamento que possa ser aproveitado por todos os executados. Não sendo o caso, haverá essa limitação subjetiva do efeito suspensivo. E, por fim, ainda quanto ao efeito suspensivo, lembrar que é possível que o exequente dê continuidade à execução, ainda que o executado obtenha efeito suspensivo. Olha que interessante. O exequente, que é o impugnado, ele pode requerer ao juiz o prosseguimento da execução. Ele pode requerer o prosseguimento da execução desde que ele ofereça e preste caução. Ele preste nos próprios autos uma caução suficiente, uma caução idônea que vai ser arbitrada pelo juiz, que possibilitará então o prosseguimento da execução nesse caso. Tá certo? Muito bem. Nosso próximo ponto diz respeito às matérias arguíveis em sede de impugnação. Muito cuidado. Aqui nós estamos falando de impugnação ao cumprimento de uma sentença, de uma decisão, de um título executivo judicial. Então, como a gente pressupõe com isso que a parte já teve toda a ampla defesa e o contraditório lá na fase de conhecimento, aqui na fase de cumprimento de sentença, o legislador ele limita as matérias que podem ser deduzidas pelo executado. O executado que agora vire impugnante, não é isso? Então vem ver comigo quais são essas matérias arguíveis na impugnação. Primeira matéria, letra A, falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu
à revelia. Ora, então o que ele está permitindo aqui é que se lá na fase cognitiva não houve citação da parte, ou essa citação ela contém algum vício, essa falta, essa nulidade de citação, ela poderá ser arguída aqui, na fase de cumprimento de sentença, na impugnação ao cumprimento de sentença, o que vai gerar fatalmente a extinção dessa execução e fará com que também sejam reputados nulos todos os atos subsequentes à citação. Olha que prejuízo para o exequente, o processo volta à estaca zero, devendo ser reaberto o prazo para contestação em favor desse réu. E a propósito, em julgado de informativo, o STJ entendeu que esse prazo para contestação que será aberto em favor do réu, caso acolhida essa matéria de defesa, será contado a partir de quando? Está aqui no informativo 700. Veja, o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação da letra A será a data da intimação que acolhe a impugnação. Tá claro? Então, intimado o impugnante de que a impugnação foi acolhida, ele então terá, a partir dali, 15 dias para contestar. Processo voltando à estaca zero. Segunda defesa, ilegitimidade. Cuidado! Essa ilegitimidade aqui, pessoal, não é aquela ilegitimidade que a parte poderia alegar lá na fase de conhecimento, não. É uma ilegitimidade para a execução. É alegar, por exemplo, que a parte está sendo executada, sendo que ela não foi condenada, porque foram condenados os litisconsortes passivos, mas ela não. Ou que quem está executando não consta como credor no título executivo. Então é uma ilegitimidade para o procedimento executivo, tá certo? A próxima defesa é super importante. É a alegação de penhora incorreta ou avaliação errônea. Se, por exemplo, for penhorado um bem que, segundo o artigo 833 do CPC, é impenhorável, a parte poderá alegar em sua defesa que há aqui uma incorreção da penhora, ou se o oficial de justiça avaliar de forma inapropriada aquele bem, ele então vai arguir que a avaliação não está adequada. Agora, cuidado. Pense comigo. A gente está pressupondo que a penhora ocorreu ainda dentro do prazo para impugnar, certo? Certo. Mas você há de convir que essa penhora ela pode ocorrer muitas vezes lá na frente, quando já não tem prazo mais para impugnar. A penhora ocorre 2, 3, 6 meses depois do fim do prazo para pagar. É justamente por isso que o parágrafo 11 do 525 diz que as questões relativas à validade e adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes podem ser arguídas por uma simples petição. Em qual prazo? 15 dias a contar da intimação da penhora. Então o legislador está dizendo assim, ó, se a penhora ocorreu dentro do prazo para impugnar, alegue a questão na própria impugnação. Mas se a penhora aconteceu um ano depois, você vai ter 15 dias para, por simples petição, alegar esse vício da penhora. Atenção, sem prejuízo de poder impugnar essa questão relativa à penhora por agravo de instrumento. Porque em julgado de informativo, o STJ disse assim, você pode fazer essa simples petição, mas se você também quiser discutir a questão em sede de agravo, fica a seu critério. Veja, informativo 757, ele disse que, na fase de cumprimento de sentença, não há óbice a interposição direta do agravo de instrumento contra uma decisão que determinou a penhora de bens, sem a prévia utilização do procedimento que vimos na tela passada, que é o do 525, parágrafo 11. Tá bom? Maravilha! Próxima defesa, excesso de execução. Então, se, por exemplo, a parte pleiteia quantia superior à devida, a parte impugnante, a parte executada, poderá alegar esse excesso, mas, claro, sempre lembrando, esse ônus do impugnante de indicar qual que é o valor que ele considera correto.
sob pena de rejeição liminar desta impugnação, ou pelo menos desse fundamento, caso haja mais de um. Tranquilo? Outra defesa, acumulação indevida de execuções. Quando que nós teríamos uma hipótese de acumulação indevida de execuções? Ora, quando a parte descumprir a norma que estabelece quais são os requisitos para acumular as execuções. E qual é a norma que estabelece requisitos para acumulação de execuções? É a norma do artigo 780, que fala assim: o exequente pode acumular execuções, ainda que fundada em títulos diferentes. Mas para isso, primeiro, o executado tem que ser o mesmo. Para todas elas, ser competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Então, deixa eu te dar um cenário em que o executado poderia apresentar uma impugnação alegando acumulação indevida de execuções. Imagine que a sentença condenou o réu a fazer e a pagar. Pessoal, existem procedimentos distintos para a execução de fazer e de pagar. Então, se a parte cumula as execuções numa única peça, o executado pode impugnar o cumprimento de sentença e alegar o quê? Cumulação indevida de execuções, já que não é idêntico o procedimento para ambas. Tá claro? Muito bem. Próxima defesa, incompetência. Tanto incompetência absoluta quanto incompetência relativa. Então, por exemplo, se porventura uma ação tramitou numa vara X, não se pode ter um cumprimento de sentença numa vara Y. Seria uma incompetência absoluta do juízo, o que poderia ser arguído em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Outra defesa é a existência de causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Vamos explicar. Cuidado! Pagamento, novação, transação, esses são temas que, se decorrem de fatos que aconteceram antes da sentença, elas devem ser trazidas, essas questões, na fase cognitiva. Agora, se depois da sentença ocorreu uma dessas causas, por exemplo, a parte, depois de condenada, passou lá na casa do credor e pagou. Só que o advogado do credor, sem saber disso, foi lá e entrou com cumprimento de sentença. O executado poderá impugnar o cumprimento de sentença alegando essa causa extintiva da obrigação, qual seja o pagamento que é superveniente à sentença. Percebam, é um pagamento superveniente. Então, ele pode ser arguído na impugnação ao cumprimento de sentença. Ô Gustavo, mas aqui a gente não pode ter aquele mesmo problema lá da penhora, não? De essa causa só acontecer lá na frente, quando já nem tem prazo mais para impugnar? Pode. Por isso que aquele mesmo parágrafo 11 também vai permitir que, se essa causa superveniente ocorrer após o fim do prazo para impugnar, você terá 15 dias para, por simples petição, poder arguir essa causa. 15 dias a contar da ciência do fato. Veja, é essa outra parte do parágrafo 11 que agora eu destaco para vocês, quando ele diz que questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para a apresentação da impugnação podem ser arguídas por simples petição. Qual que é o prazo? 15 dias, contado de quando? Da comprovada ciência do fato. Nossa penúltima defesa é a inexequibilidade do título. Posso te dar alguns exemplos de títulos inexequíveis. Você pode imaginar, por exemplo, uma sentença que não passou pela fase de liquidação quando ela era devida e o credor já está executando o título. É um título inexequível. Então, esse seria um exemplo. Não confundam a inexequibilidade do título com a última defesa. Atenção, a última, mas não menos importante. Pelo contrário, na minha visão, a mais importante. A inexigibilidade da obrigação. Por que para mim ela é a mais importante? Porque existe uma situação trazida pelo próprio 525 de inexigibilidade da obrigação,
que consta lá do parágrafo 12, que é um parágrafo muito explorado nas provas, que é o parágrafo que vai tratar das chamadas sentenças inconstitucionais, que são aquelas fundadas em leis ou atos normativos que o Supremo tenha declarado inconstitucionais ou que dê a esses atos, a essas leis, uma interpretação incompatível com a que o Supremo tenha lhe dado. Isso seja em controle difuso, seja em controle concentrado de constitucionalidade. Se eu tenho uma decisão que ela é, por exemplo, amparada numa lei que o Supremo já declarou inconstitucional, isso faz dessa decisão uma decisão que traz uma obrigação inexigível. Veja comigo. Parágrafo 12 diz assim: considera-se também inexigível, porque não é a única hipótese, mas é a que mais me interessa, a obrigação reconhecida em título, fundada em lei ou ato normativo que o Supremo declarou inconstitucional, ou fundada em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo que o Supremo entendeu ser incompatível com a Constituição. Atenção, isso tanto em controle concentrado quanto em controle difuso. Temos aqui, repito, as chamadas sentenças inconstitucionais, que são sentenças que, por exemplo, o Supremo em 2022, ele decidiu uma questão e disse que uma lei era inconstitucional. Em 2024, um juiz sentencia com base naquela lei. Quando a parte for executar essa sentença, o executado poderá impugnar o cumprimento de sentença, alegando a inexigibilidade da obrigação. Por quê? Porque se trata de uma decisão fundada numa lei considerada inconstitucional pelo STF. Gustavo, você está me dizendo, de forma indireta, que o legislador aqui está permitindo que na fase de cumprimento de sentença a gente rediscuta o mérito da decisão? Sim. Isso não viola a coisa julgada? Alguns já entenderam que também sim. Mas o Supremo disse que não. O Supremo disse que, na verdade, nesse caso, a impugnação ao cumprimento de sentença, ela terá a chamada eficácia rescisória, né? Ela fará, às vezes, de uma ação rescisória, possibilitando-se a relativização da coisa julgada material na fase de cumprimento de sentença. Veja o que o Supremo disse aqui nesse julgamento da ADI 2418, publicado no informativo 824. Ele disse que não haveria como negar constitucionalidade ao artigo atual 525, parágrafo 12, porque, na verdade, ele harmoniza, veja, de um lado, a garantia da coisa julgada e, do outro lado, o primado da Constituição, agregando ao sistema brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória, atenção, de certas sentenças inconstitucionais, em tudo semelhante ao que acontece com a ação rescisória. Então, olha que interessante, né? Ele reconheceu a constitucionalidade desse dispositivo. Agora, atenção para a cronologia, né? Eu te disse que o Supremo, em 2021, declarou uma lei inconstitucional e, em 2024, um juiz sentenciou com base nessa lei. Aí a gente aplica tudo o que viu até agora. Mas e se a gente mudar essas datas? Suponha que eu tenho, em 2024, uma sentença baseada numa lei X. E em 2040, o Supremo declare essa lei inconstitucional. Aí vai dar problema. Por quê? Porque o parágrafo 15 do 525 diz que se a decisão do Supremo for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, poderá ser proposta uma ação rescisória. Qual que é o prazo da rescisória? 2 anos. O problema está aqui, ó. Poderá ser proposta rescisória cujo prazo será do trânsito em julgado da decisão do Supremo. Olha o problema. Olha o problema porque, nesse nosso exemplo, a sentença é de 2024, o credor já executou, já recebeu, já gastou o dinheiro. Em 2040, o Supremo declara uma lei inconstitucional, que coincidentemente era a lei em que era baseada aquela sentença, em que era baseada aquela sentença. Poderá aquele que anos atrás teve que desembolsar um valor para cumprir a decisão propor uma rescisória em até 2 anos. Isso traz muita insegurança jurídica, né? Traz muita insegurança jurídica. Você vai afirmar que o CPC diz isso é induvidoso, então não dá para questionar, muito embora
Veja, o Supremo Tribunal Federal tende, ele ainda não fez isso, mas tende a dar uma melhor interpretação a essa questão. Veja, em setembro de 2023, o ministro Luiz Fux, ele propôs uma tese para que o tema 725 regule a questão da seguinte forma. Veja, a rescisória de que trata esse parágrafo 15 do 525, que é o que me interessa no momento, em respeito à segurança jurídica, deve ser proposta em 2 anos do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão em que se fundou o ato ou lei declarados inconstitucionais pelo Supremo no curso desse biênio. Então, bastante cuidado, né? Então, se passar essa proposta de tese, teremos essa modificação e aí o prazo de 2 anos não vai ser mais da decisão do Supremo, mas do trânsito em julgado daquela sentença ou daquele acórdão que foi proferido e declarado com base em norma declarada inconstitucional pelo Supremo no curso desses 2 anos. Ah, mas enquanto isso não acontece, existe uma forma de mitigar esse problema já existente, que é quando o CPC diz que, claro, os efeitos da decisão do Supremo podem ser modulados no tempo. Então, é possível que o Supremo hoje, ao declarar a inconstitucionalidade de uma norma, atribua a eficácia ex nunc, dali para frente, de forma que, então, essa decisão não poderia atingir questões anteriores e, então, desencadear ações rescisórias. O Supremo pode fazer essa modulação em atenção à segurança jurídica. Só o Supremo pode modular, hein? Não são os juízes de primeiro grau, ao analisar a impugnação, não. Vejam, compete exclusivamente ao STF essa modulação de efeitos. Isso aqui no enunciado 176 do FPPC. E para fechar, a gente então agora desenvolve o seguinte raciocínio. Veja, apresentada a impugnação, submetida ao contraditório, feita a dilação probatória se necessário, o juiz ao final profere uma decisão. Eu quero 2 perguntas em face dessa decisão. Essa decisão, ela desafia apelação ou ela desafia agravo de instrumento? E segunda, ela condena em honorários? Então vamos por partes. Pessoal, respondendo à primeira pergunta, o pronunciamento do juiz que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, se ele extingue a execução, é uma sentença e, portanto, desafia apelação. Veja, o recurso cabível, diz o STJ, da decisão que acolhe a impugnação e extingue a execução é a apelação. Claro, por se tratar de uma sentença. Agora, se a decisão do magistrado não extingue a execução, isso porque acolheu apenas em parte a impugnação, ou mesmo quando ele julga improcedente a impugnação, aí é uma interlocutória e desafia agravo. Veja, o recurso cabível em face de decisões proferidas no cumprimento de sentença, que acolhe apenas em parte a impugnação, e as que decidirem por sua total improcedência é o agravo, porque esse tipo de decisão não põe fim à execução. E veja, mais recentemente ainda o STJ lembrou que o equívoco nesse caso, trocar um recurso pelo outro, é erro grosseiro, não admitindo sequer a aplicação do princípio da fungibilidade. Veja, aqui no informativo 763, ele diz que se uma decisão declara a inexigibilidade parcial da execução, então vejam, não vai extinguir a execução, ela é recorrível por agravo, configurando erro grosseiro interpor apelação, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Tá claro? E para a gente fechar, a segunda pergunta. A decisão que julga a impugnação condena em honorários? A resposta é depende, já que a súmula 519 do STJ diz que na hipótese de rejeição da impugnação não são cabíveis honorários. Então, se a impugnação é rejeitada, não tem honorários. Logo, se a impugnação é acolhida, haverá
honorários. Tá claro? Então, cuidado com o disposto na súmula 519. Fecha comigo aqui nessa questão de procurador do Estado do Mato Grosso do Sul, me dizendo se essas alternativas estão certas ou erradas. Primeiro, em caso de litisconsórcio passivo, no qual os executados se encontram representados por diferentes procuradores, o prazo será em dobro? Foi dada como certa porque vimos que o Código disse que o artigo 229 se aplica à impugnação ao cumprimento de sentença. B. Caso o executado apresente defesa no prazo legal, os atos executivos serão imediatamente suspensos, mas poderão voltar a ser praticados se o exequente prestar caução suficiente e idônea. Não. A apresentação de defesa não suspende imediatamente os atos executivos. Vimos que não há efeito suspensivo imediato ou automático na impugnação. Ele pode ser obtido. E se obtido, os atos executivos poderão voltar a ser praticados mediante caução do exequente. Lembra disso? Então, cuidado, está errado. Resumindo, impugnação não impede os atos executivos. Todavia, pode suspender se a parte obtiver efeito suspensivo. E se obtiver efeito suspensivo, o exequente pode dar continuidade à execução se prestar caução. E por fim, se em sua impugnação o executado comprovar que a citação no processo de conhecimento foi nula e que o processo correu à sua revelia, o juiz deverá acolher a impugnação, declarando a nulidade dos atos ocorridos após a citação, inclusive a nulidade da sentença, sem dúvida, né? A declaração de nulidade da citação, ela desencadeia a anulação de todos os atos subsequentes a ela, inclusive a sentença, os atos executivos, né? É isso que alguns chamam de efeito expansivo das declarações de nulidade, né? Em casos em que se tem aí esse atingimento dos atos subsequentes, dos quais dependam, né? Ou aqueles atos que dependam daquele que foi anulado, que é o clássico exemplo da citação. Anulada a citação, todos os atos subsequentes serão anulados, porque todos eles dependem da rigidez do ato citatório. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Não deixe de deixar seu comentário, não deixe de fazer seu comentário aqui no nosso vídeo para estimular, inclusive o algoritmo, né? Não só o professor, mas também o algoritmo a entender a relevância desse trabalho tão bacana que a PGE presta para vocês. Nosso projeto Aprenda em 30 Minutos. Até uma próxima, em que a gente fala mais sobre processo civil. Tchau.